Olá, bem-vindo ao canal Leitura Inspirada. Você sabe que há assuntos na Bíblia que possuem variadas interpretações. Um dos assuntos mais controversos da Bíblia é sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você saberia dizer-me o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Deixe aqui seus comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto. Você pode apoiar nosso canal curtindo e compartilhando esse conteúdo para os seus amigos. Em uma pesquisa rápida na internet, você poderá ver blogs dizendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria uma ofensa a Deus. Outros podem dizer que seria sinônimo de apostasia ou até mesmo falsa profecia e, quem sabe, abandono da fé. Podemos analisar juntos essa questão. Afinal de contas, o que é o pecado contra o Espírito Santo? A questão da blasfêmia contra o Espírito Santo é mencionada por Cristo no contexto da cura de um endemoniado cego e mudo. No texto de Mateus, capítulo 12, versos 22 em diante, é dito que, então, lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso eu vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Perceba, queridos amigos, que essa cura levou toda a multidão que seguia Jesus a perguntar se não seria ele, porventura, o filho de Davi, o filho de Deus, o Messias. Mas os fariseus, invejosos da popularidade de Jesus, contestaram: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. É evidente que os fariseus atribuíam a Satanás a obra que o Espírito de Deus realizara através de Cristo. Para entender melhor o assunto, é preciso lembrar que uma das obras mais importantes do Espírito Santo é levar os seres humanos ao arrependimento dos seus pecados e à aceitação de Cristo como Salvador e Senhor. Mas essa obra acaba sendo neutralizada na vida daqueles que resistem persistentemente aos apelos do Espírito Santo. Assim, estes entristecem o Espírito Santo e acabam apagando a sua influência sobre a consciência individual, e com o coração endurecido pelo orgulho, perdem então a sensibilidade espiritual e as percepções morais, e acabam formando uma escala de valores distorcida, na qual a obra do Espírito Santo é muitas vezes atribuída à obra de Satanás, e a de Satanás é atribuída à obra do Espírito Santo. Valores invertidos, não? Nas Escrituras encontramos vários casos de pessoas que pecaram contra o Espírito Santo. Por exemplo, o faraó, diante do qual Moisés e Arão realizaram grandes sinais e maravilhas, endureceu o seu coração a ponto de o Espírito de Deus não mais ter acesso a ele. Judas Iscariotes não permitiu, a despeito das advertências de Cristo, que o Espírito Santo o dissuadisse de trair o Mestre. Já Ananias e Zafira mentiram ao Espírito Santo e foram punidos por isso. Sem dúvida, essas pessoas se perderam porque não permitiram que o Espírito Santo as levasse ao arrependimento. Por outro lado, a Bíblia menciona também alguns indivíduos que se afastaram de Deus e acabaram se arrependendo posteriormente.
Sansão, a respeito do qual é dito que ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele, clamou depois e a sua oração foi atendida. Seu nome aparece entre os heróis da fé, no livro de Hebreus, capítulo 11. Manassés foi talvez o pior rei hebreu, mas após ser levado em cativeiro pelo exército assírio, ele se humilhou perante Deus e empreendeu uma significativa reforma religiosa em Judá. Esses exemplos revelam que mesmo casos aparentemente sem esperança podem ser revertidos se a pessoa se humilhar perante Deus e clamar por socorro. O problema dos fariseus mencionados acima é que o orgulho e a autossuficiência os haviam endurecido a ponto de não mais perceberem os milagres de Cristo como sinais operados pelo Espírito de Deus, para evidenciar a chegada do reino de Deus. E como o arrependimento é a condição para o perdão dos pecados, eles jamais seriam perdoados enquanto continuassem atribuindo a Satanás a própria obra do Espírito Santo, efetuada para levá-los ao arrependimento. Diante disso, nós podemos concluir que o pecado contra o Espírito Santo é jamais reconhecer os próprios erros. Enquanto a pessoa reconhece que está errada e que deve mudar, ela pode ter certeza de que não foi longe demais. Aqueles que indagam se por acaso não cometeram um pecado imperdoável demonstram por essa atitude que sua consciência não perdeu completamente a sensibilidade espiritual. Quando a pessoa não mais reconhece seus próprios erros, ela se encontra num caminho perigoso. Mesmo assim, não podemos perder a esperança. Experiências como as de Sansão e Manassés revelam que mesmo pessoas totalmente degeneradas podem voltar a Deus, se derem ao Espírito Santo a oportunidade de realizar a sua obra regeneradora. E lembre-se, é pelo Espírito Santo que Deus atua no coração. Quando o ser humano o rejeita voluntariamente e declara que é de Satanás, corta o canal por onde Deus pode se comunicar com ele. Quando o Espírito Santo é finalmente rejeitado, Deus nada mais pode fazer pela pessoa.